Olá, meus amores, Shelly mais uma vez aqui para a nossa aula de Geografia. Antes de darmos início, gostaria de saber como é que vocês estão. Todo mundo legal? Todo mundo bem? Coisa boa. Todo mundo já pode pegar o seu livrinho e colocar na página 165. A gente vai falar sobre crise hídrica, certo? Que é uma crise, essa crise hídrica acontece quando existe baixa disponibilidade de água para o abastecimento humano e também para as atividades econômicas. E essas crises geralmente têm relação com a falta de chuva, com o alto consumo e com a falta de planejamento do uso da água, certo? Mais um pouquinho abaixo temos aqui o quadro Para Saber Mais, que está trazendo, certo, uma informação bem interessante para a gente. Que no ano de 2014, por exemplo, o estado de São Paulo ele enfrentou uma das piores crises hídricas do Brasil. Os reservatórios do sistema Cantareira ficaram com um nível baixo, certo, de água, como a gente consegue observar aí a imagem, tá? E a falta de água ela foi tão grave que obrigou a população a adotar práticas de controle do uso da água. E uma dessas práticas foi o racionamento. Tcheli, o que é esse racionamento? É a distribuição controlada de certos bens, certo, escassos. Ou seja, o racionamento ele controla a quantidade do uso desses recursos, tá bom? Assim, essa atitude ela teve como objetivo economizar a água que ainda está disponível nos reservatórios, ok? Mais um pouquinho abaixo a gente tem aqui o de olho no local. O que ele está sugerindo para a gente? Olha só a perguntinha. Já houve racionamento de água em sua região? Então, para verificar se houve ou não, vai ser preciso você pesquisar na internet as seguintes informações. Quando houve, quantos dias durou, de que maneira isso afetou a população e você vai estar escrevendo no seu caderno essas informações, ok? Vamos lá. Próxima página está falando sobre o que provoca uma crise hídrica. Como bem sabe, né, as crises hídricas no Brasil não têm relação somente com a quantidade de água disponível, mas também com a gestão desse recurso. A água sofre com a pressão que exercemos, pois além do nosso grande consumo, também poluímos esse recurso, não é verdade? E a falta de chuva marca a região do Nordeste do país, enquanto na região Sul, né, o cenário já é bem diferente. No Sudeste, por exemplo, há o alto consumo aliado ao despejo de esgoto nos rios, o que pode afetar também a água subterrânea, tá? E todos esses fatores aliados ao desperdício reduzem assim a quantidade e a qualidade de água disponível para o abastecimento. E além da crise hídrica, também afeta o abastecimento de energia, não é verdade? Como a gente bem sabe, que o nosso país depende muito das hidrelétricas, né? Dessas usinas, que usam a água como fonte geradora de energia. E quando a crise ocorre, a gente vai pagar uma conta de luz mais cara, né? O valor da conta de água também já vai sair um pouco mais cara. Então, quando sobe a poluição, existe, né, o processo de tratamento de água e já vai ser utilizado alguns produtos, causando o que, galerinha? Um valor, né, mais alto para o papai e a mamãe pagar, certo? Como a gente pode fazer aqui a observação nas imagens, tá? Que fala sobre o que? Falta de chuva, a primeira imagem. A segunda imagem está falando aqui, ó. O alto consumo da água e despejo de esgoto nos rios, principalmente, né, uma das causas. E também o alto consumo de irrigação na parte da agricultura. E além desses fatores, há também o desperdício de água, que costuma ser muito grande. Enfrentamos crises hídricas, apesar de o país ter grande quantidade de água, principalmente nos centros urbanos. Significa que o nosso maior problema está na maneira como a gente desfruta, né, desse recurso. Como você percebeu, é importante que as pessoas sejam informadas sobre a origem da água, seu comportamento na natureza e também a disponibilidade desse recurso. Só assim poderão se conscientizar de que é necessário reduzir os impactos nos mananciais e assim garantir o abastecimento de água, não só hoje, mas garantindo, né,
para gerações futuras. Temos aqui uma atividade mão na massa. Vamos fazer a observação aqui de um mapa, certo? Que vai apresentar os lugares onde as crises hídricas podem ocorrer e explica brevemente, certo? Por que elas ocorrem. Como a gente pode visualizar aqui, né? A gente tem o mapa do Brasil e temos aqui um quadro onde está marcando, certo? Onde apresenta essas crises hídricas. Então, uma crise hídrica, ela pode ocorrer por diferentes fatores, porém, geralmente está relacionada ao consumo elevado, à poluição, né, o despejo do esgoto, a falta de chuva e também o desperdício da água. O Brasil, ele é considerado um dos países mais privilegiados do mundo devido, né, às suas reservas hídricas. Porém, as empresas e a população precisam aprender a usar a água de maneira consciente, certo? Então, como a gente pode observar aqui, tá? Temos aqui o quadrinho vermelho, como mostra aqui, ele está falando que é a área com falta de chuva. O quadrinho amarelo, bem aqui, está falando sobre área com alto consumo pela irrigação. E o quadrinho azul, né, a gente consegue visualizar aqui, ó, 4 quadrinhos, ele está falando sobre área com alto consumo e despejo de esgoto, certo? Através dessa visualização que a gente fez aqui, a gente vai responder esses 3 itens aqui, tá bom? Com base no mapa anterior, complete os espaços a seguir com as palavras do box. Temos aí irrigação, chuvas, esgoto e consumo. A letra A. Os lugares que estão dentro do quadro vermelho podem ter crises hídricas em razão da falta de... Muito bem, galerinha. Chuvas. Letra B. Os lugares que estão dentro do quadro amarelo podem ter crises hídricas devido ao alto consumo de água causado pela... Muito bem. Irrigação. Show. Próxima. Letra C. Os lugares que estão dentro dos quadros azuis podem ter crises hídricas devido ao alto consumo. E o despejo de esgoto. Muito bem. Ok? Muito bem. Dando continuidade, ele vai só apagar aqui a lousa. O que podemos fazer? É preciso que estejamos atentos ao uso da água como forma de garantir às próximas gerações que tenham acesso a esse recurso da natureza. Usar a água de forma correta é papel nosso e também de todos os setores da sociedade. A agricultura, por exemplo, é a atividade que mais consome água, mas existem práticas que podem ajudar a economizá-las, como a gente vai observar aqui nos quadros a seguir. Como economizar a água na agricultura? Olha aí os exemplos. Armazenando a água da chuva, irrigando o solo de forma responsável, como por exemplo, né, o gotejamento, protegendo o solo, colocando assim cobertura nas vegetações, certo? Então aí temos exemplos, né, de como economizar a água na agricultura. A atividade industrial, ela também consome muita água.
como a gente pode observar no próximo quadro, certo? Quais ações podem ser tomadas para que esse recurso seja utilizado de forma consciente? Temos aí, reaproveitando a água usada na indústria, armazenando a água da chuva ou reaproveitando como em cisternas, né, que são depósitos de águas da chuva, tendo assim uma equipe para monitorar o uso da água, usando equipamentos e tecnologias que reduzem a perda de água e também incentivando aos seus funcionários a usar a água de maneira consciente, ok? E por mais que as residências sejam as menores consumidoras de água, quando comparada à agricultura e à indústria, também existem medidas para reduzir esse consumo de água no ambiente doméstico, né, nos nossos lares, as quais podem ser praticadas por todos nós, como aqui no Mão da Massa está propondo para a gente o quê? Lembre-se de 2 atitudes para economizar água na sua casa. Você vai desenhar 2 atitudes dentro desse quadro, ok? Caprichem aí. Também nessa mesma página a gente tem aqui o Aprender Brincando, na qual você vai lá no seu material de apoio, página 29 e 30, tem lá um jogo da memória, que vai mostrar atitudes que ajudam a poupar a água, tá bom? Dando continuidade, como os países lidam, né, com a água. Muitos países, principalmente os mais desenvolvidos, já estão tomando atitudes para evitar que a água não falte no futuro. Vamos conhecer como essas ações estão sendo aplicadas em países como Austrália, Estados Unidos, China, né, Japão, Israel e também em Singapura, certo? Na Austrália, foram realizadas obras para que a água que sai das residências sejam direcionadas aos reservatórios, onde lá vai ser tratada e transformada em água reutilizável. E as moradias, elas foram adaptadas e a água de reuso segue para as torneiras especiais, podendo ser utilizada na limpeza e também na lavagem de roupa e práticas que vai evitar o uso desnecessário de água potável, ok? Essa aí foi a forma na Austrália. Na China, algumas regiões do país estão sujeitas, certo, a secas periódicas. E a saída encontrada foi a construção de cisternas. Foram construídas das redes de tubulação e bombeamento que transferem a água dos rios do sul, mais abundantes para o norte. E essas redes, elas são acionadas em períodos de seca extrema, garantindo assim o abastecimento da população. Nos Estados Unidos da América, o estado da Califórnia enfrentou uma das mais severas secas de que se tem um registro, certo? E para promover o racionamento do recurso, o governo implantou uma série de medidas, tais como o aumento da tarifa de água tratada e cobrança de multas por dia para quem fosse flagrado, certo, desperdiçando aí a água. Então, nos Estados Unidos da América acontece dessa forma, ok? No Japão, Tcheli, como é que acontece lá? A conscientização, como é que ocorre lá? Para enfrentar o problema das secas, o governo japonês criou assim um manual com medidas preventivas relacionadas às ações que devem ser tomadas quando houver a falta de chuva. Então, o racionamento de água é uma medida prevista para reduzir o volume de água utilizada no país, porém a economia voluntária é uma realidade e assim o racionamento é raramente utilizado. A conscientização da população é uma das principais medidas contra o desperdício de água. Então, a importância aí maior é o quê? A conscientização, tá? E Israel é um país que enfrenta seca e racionamento de água. Isso levou à criação de leis claras que regulamentam, certo, o uso desse recurso. O reuso da água é de vital importância em Israel e parte do esgoto ele vai ser coletado, tratado e reutilizado para a agricultura. Esse país, ele utiliza o sistema de irrigação por gotejamento, tá? Como mostra aqui a imagem ao lado. Em Singapura,
já vemos aí uma outra realidade, que 100% da população é servida por água potável e todo o esgoto, todo esgoto produzido é coletado, tratado e reutilizado, tá? E Singapura é considerado um exemplo de gestão da água, que ali alia, certo, a infraestrutura para a coleta de água da chuva, usinas de retiradas do sal da água e também as campanhas de conscientização. Ok, galerinha? E para a gente finalizar aqui nossa aula de hoje, a gente vai para a nossa ficha de atividade, certo? Ficha de atividade, página 99. Observe o mapa a seguir. Ele está muito parecido com o que a gente fez lá na nossa atividade do nosso livrinho, não é verdade? Então, a gente consegue visualizar aqui novamente aquele quadro, não é? Trazendo a ação do quadrinho vermelho, o quadrinho amarelo e o quadrinho azul. Com base na leitura do mapa, responda as questões a seguir. O quadrinho azul, ele está falando que é área com alto consumo e despejo de esgoto. O quadrinho amarelo já é área com alto consumo de irrigação. E o quadrinho rosa, aliás, vermelho, é a área com falta de chuva. Então, letra A. O que é possível saber sobre a água no Brasil? Pelo que a gente estudou, né, a gente pode ver que em alguns locais esse recurso ele pode faltar. Ele eu posso colocar da minha forma? Com certeza, certo? Letra B. A escassez de água pode ser provocada por quais motivos? Pela leitura do texto, né, que a gente fez, a gente viu bastante. O quê? Falta de chuva, a questão do alto consumo, o desperdício, não é? A poluição de corpos hídricos e também entre tantos outros, né, exemplos que a gente conhece, certo? Então a Shelly vai colocar aqui uma sugestão que você pode estar colocando a sua resposta, ok? Muito bem. Passando para a nossa segunda questão. A segunda questão está falando assim: em alguns países já estão sendo tomadas atitudes para evitar que no futuro a água não falte. Nos quadros abaixo você vai escrever as principais medidas que estão sendo tomadas pelos países que a gente estudou, né? Pelo que a gente viu lá. As principais características. Na Austrália, o reuso, né, da água residencial para lavagens de roupa. É um exemplo, né, de medida que vai assim reduzir o consumo da água, certo?
Na China, vimos, né, a questão da construção de cisternas e de tubulações de bombeamento de água para as regiões que mais precisam, ok? Nos Estados Unidos da América, a questão, né, do aumento da tarifa de água tratada e a aplicação de multa para quem desperdiçar esse recurso. Ok? No Japão, temos a questão, né, das medidas voluntárias, quando há falta de chuva e conscientização também das pessoas, não é, da população. Ok? E Israel? Ele vai só apagar essas duas aqui de baixo, certo? Para a gente finalizar. Em Israel, a gente percebe, né, a questão da criação de leis que regulam o uso da água e também o reuso da água na agricultura e na irrigação por gotejamento, tá bom?
E na Singapura vemos a coleta de toda a água, né, do esgoto. E o reaproveitamento da água de esgoto, certo? Trazendo assim, né, o incentivo e a conscientização para as indústrias, tá? E aqui a gente fez a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, procura a Tcheli lá no WhatsApp, que ela vai tentar sanar as suas dúvidas, tá bom? Então, muito obrigada, um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau!